Muito bem, Sr. Vereador Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente, Presidente em exercício na reunião de hoje. Quero cumprimentar todos os senhores vereadores, todos aqueles que nos seguem, nos veem e nos ouvem. Sr. Presidente em exercício, em primeiro lugar, queria dirigir-me aqui a um assunto que já não é novo nesta reunião de Câmara, que é sobre as reclamações de perturbações e barulho nas Portas do Sol. De facto, eu voltei a ser contactado pela mesma munícipe que habita nas Portas do Sol, a dizer que voltou a chamar a polícia. Desta vez a polícia já fez com que se desligasse a música, mas depois, tendo a polícia saído do local, descreve-me a senhora que, só para informar que os senhores retomaram o contínuo da música, os gritos da comunidade brasileira, viva o samba. Descreveu isto assim de uma forma até um pouco irónica, penso eu. Mas isto é um pouco grave porque, agora, recentemente, a mensagem que esta município me enviou é: nada se resolve, sabe o que lhe digo, vou mudar de cidade, é impossível viver aqui. Portanto, eu entretanto falei também com outras pessoas que conheço e que moram também ali nas Portas do Sol e, de facto, a situação volta-se a repetir a miúde. A polícia muitas vezes é chamada e, por alguma razão, acaba por não atuar ou atuar só naquele momento e depois a sua atuação acaba por se esboroar porque a situação volta a acontecer. Estas denúncias são verídicas, apesar de ter sido referido num jornal regional online de que não existia veracidade dessas notícias. Elas são verídicas, eu tenho aqui as mensagens que posso partilhar com os senhores vereadores se assim entenderem. E, portanto, gostava de saber o que é que esta Câmara está a fazer para que possamos ter aqui um equilíbrio entre o que é a animação de um espaço público e o que é o bom fruimento das Portas do Sol, e várias vezes discutimos aqui também o facto de não ser bom as Portas do Sol não terem o devido agente económico na esplanada e no bar, e portanto isso era uma coisa necessária e tivemos aqui esse problema durante vários meses, mas agora que temos de facto ali um concessionário naquele espaço comercial que também serve para animar as Portas do Sol, também não podemos permitir que tudo aconteça e que isso ponha em prejuízo, digamos que a boa habitabilidade daquele bairro. E por falar em habitabilidade, o segundo assunto que eu trazia era a condição dos passeios aqui na cidade de Santarém. Chegaram-me também várias queixas de dois sítios muito específicos. Primeiro é a eterna queixa dos passeios no centro histórico, relativamente aos dejetos dos pombos e à falta de limpeza dos passeios desses dejetos dos pombos, ou seja, a falta de limpeza de lavagem das ruas que não têm trânsito e que, portanto, agora, numa altura em que chove menos, obviamente que isso é mais visível, mas também no bairro de São Bento, onde me chegaram até fotografias, depois posso partilhar com o Sr. Presidente em exercício, de passeios que têm já ervas muito acima dos 10 centímetros e que, portanto, denotam uma manifesta falta de cuidado com aquilo que são os passeios desse bairro emblemático e tão tradicional aqui da cidade de Santarém. Portanto, eram estes dois assuntos que eu trazia hoje e aguardava as suas respostas. Eu agradeço muito os esclarecimentos que prestou, Sr. Vereador Nuno Russo, e, de facto, faço votos para que assim seja, mas queria só sublinhar que, de facto, mesmo existindo essa licença para o ruído, nós nesta Câmara temos também que ser bastante criteriosos com a emissão dessas licenças e fazer as mesmas para os casos em que de facto se justifique essa licença. Eu queria só partilhar aqui com os senhores vereadores o áudio que me foi enviado por esta munícipe. Portanto, esta munícipe penso que é bastante audível e ela diz: esta é a banda sonora de um restaurante nas Portas do Sol, um proprietário sem o mínimo de educação. Pronto, esta parte aqui não interessa, mas a senhora munícipe indica que este áudio foi gravado dentro da minha casa, liguei à polícia e ninguém se digna a vir. Depois de 3 telefonemas para a polícia, nada acontece e a música continua. E a última mensagem que recebi foi às 22h47. Eu mostrei, é do dia 1 de junho deste ano, que é uma segunda-feira.
E, portanto, eu fiz só questão, Sr. Presidente de Exercício, de mostrar este áudio para que a comunicação social regional que nos segue e que faz sair que a denúncia poderia ter sido não verdadeira, para que, de facto, verifique que essas denúncias existem e, de facto, esta Câmara tem uma responsabilidade porque, sendo um dia de semana e sendo já perto das 11, quase praticamente 11 da noite, as pessoas têm direito ao seu devido descanso para que possam trabalhar no dia seguinte e, portanto, este é um assunto que nos deve preocupar a todos